Olá, boa tarde, bem-vindos, bem-vindas. Nós iniciamos, então, neste momento, o nosso ao vivo, o nosso momento de reflexão sobre a Sexta Semana Social Brasileira. Estamos aqui, então, contando agora com a presença de Dom Valdeci, o Dom Valdeci, que ele é bispo da Diocese de Brejo, no Maranhão, e é também presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Ação Sócio-Transformadora. Dom Valdeci fala com a gente desde o Maranhão e contribuirá conosco nesse momento de reflexão e debate sobre a Semana Social Brasileira, mas também sobre as questões sociopolíticas que estão no nosso cenário atual. A gente tem também o João Pedro Stedley, o João Pedro, que é da Coordenação Nacional do Movimento do Sem Terra, companheiro de várias frentes e lutas pelos direitos sociais e direitos humanos, e parceiro também, enquanto movimento, na construção da Sexta Semana Social Brasileira. Boa tarde, sejam bem-vindos. Boa tarde. Boa tarde, Alessandra. Que bom, então. Nós temos, na dinâmica de bate-papo das redes virtuais, das redes sociais, as pessoas vão entrando, então, na dinâmica, acessando, então, o Facebook da Sexta Semana Social Brasileira. Estamos transmitindo também ao vivo pelo Facebook da Caritas Brasileira. A Diocese de Brejo também, através da sua rede social, está transmitindo o nosso ao vivo. Então, quem for chegando, seja bem-vindo, seja bem-vinda para esse momento de reflexão. A Sexta Semana Social Brasileira é uma ação, um serviço de evangelização da Igreja do Brasil, aprovada na última Assembleia da Conferência dos Bispos do Brasil. Desde então, lideranças das pastorais, da Comissão Episcopal, das pastorais sociais, movimentos populares, vêm refletindo e construindo este momento da Sexta Semana Social, que a gente lançou agora no mês de maio, através das redes sociais. O tema da Sexta Semana Social é Mutirão pela Vida, por Terra, Teto e Trabalho. Nós fomos buscar na fonte das reflexões e na mobilização do Papa Francisco, juntamente com os movimentos populares, nos últimos anos, e nós temos como eixos estruturais de reflexão a democracia, a economia e a soberania nacional. Entendemos que não será possível refletir sobre os direitos à terra, ao teto e ao trabalho, sem aprofundar sobre os eixos estruturais, sociopolíticos e econômicos que nos mobilizam e que estão hoje presentes na nossa conjuntura. Então, neste momento, eu gostaria de convidar o Dom Valdeci para fazer uma reflexão. Em seguida, então, João Pedro Stedley fará também a sua reflexão, e vocês podem participar conosco, enviando comentários, perguntas, para que o nosso ao vivo, para que o nosso momento de bate-papo seja participativo e mobilizador nas dinâmicas que a gente se propõe a fazer. Dom Valdeci, é com o senhor. Então, boa tarde, Alessandra, boa tarde, João Pedro. Boa tarde a todos e a todas que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Que bom que estamos neste momento, neste bate-papo, exatamente falando sobre a Sexta Semana Social Brasileira. Eu queria agradecer a Deus por este momento tão importante, onde vamos conversar exatamente sobre a Sexta Semana Social Brasileira. E eu começo a minha fala citando o livro do Êxodo. O livro do Êxodo é o próprio Deus que diz: eu estou vendo a aflição do meu povo, desci para libertá-lo. O nosso Deus é o Deus libertador. O nosso Deus é o Deus que manifesta o seu projeto e que nos leva também a um compromisso com a vida e um compromisso com toda a criação. Por isso, para nós é muito importante
que, como igreja e como sociedade civil, possamos, de fato, nos empenhar pela vida. Assim, nós estamos neste bate-papo exatamente para aprofundar esse tema da Sexta Semana Social Brasileira. O projeto de Deus nos leva a um compromisso, e como já disse, esse compromisso com a vida e com toda a criação. Digo isto para dizer que a Sexta Semana Social Brasileira é um compromisso com a vida. Por isso, o nosso tema, Mutirão pela Vida por Terra, Teto e Trabalho, é esse grande mutirão que estamos propondo. Ele nos remete aos 3 T's de Francisco, como já foi dito pela Alessandra, do Papa Francisco, que nos motiva exatamente a se aprofundar nessas questões tão importantes para todos nós. E foi exatamente neste encontro com os movimentos populares, depois de ouvidos, depois de momento de reflexão, se toma essa decisão de que terra, teto e trabalho são essas propostas que devem ser aprofundada a partir daquele grande encontro do Papa Francisco com os movimentos populares. É neste sentido que digo também que esses são fundamento para a nossa articulação da Sexta Semana Social Brasileira. Essa proposta da Sexta Semana Social nasce a partir de preocupações da Igreja no Brasil, em construir uma proposta que venha exatamente dar esse tom, alimentar, eu diria, essa perspectiva na sociedade, de uma sociedade mais justa e solidária. Daí a importância de construir em mutirão. A Igreja, apresentada pela CNBB, propõe a realização da Semana Social, da Sexta Semana Social Brasileira. Mas esse mutirão deve ser em conjunto com a participação de muitas mãos, de muitos pés nesta caminhada. Por isso, para nós, é um mutirão de diálogo, diálogo com outras igrejas cristãs, diálogo com outras denominações religiosas, diálogo com as organizações civis, diálogo com os movimentos populares, com os povos indígenas, com as comunidades tradicionais, quilombolas, gerazeiro, as comunidades, as quebradeiras de coco, ribeirinhos, pescadores e pescadoras, ciganos, seringueiros, e também vejo como é importante a participação das comunidades eclesiais de base, que estão espalhadas em todo o Brasil, em todos os cantos e recantos do Brasil. Então, é esse grande mutirão, e é essa grande mobilização que vai assumida pela Igreja, que foi assumida pela Igreja no Brasil, na 57ª Assembleia da CNBB em 2019. Então, para dizer essa importância da grande, ou melhor, dessa Sexta Semana Social Brasileira, que é o mutirão pela vida, por terra, teto e trabalho. É com essa motivação que nós queremos, assim, aprofundar esses temas que são de grande importância para todos nós. E, claro, nesta caminhada, nesta missão, são muitos aspectos que vão nos interpelando, são muitos desafios que estão aí e que nós devemos, com muita serenidade, enfrentar. Quando nós falamos de desafios atuais, o que nós percebemos? Nos preocupa muito a disseminação da cultura do ódio, da intolerância, que divide famílias, que divide comunidade, né, impedindo um diálogo social. Isto é um dos problemas, isto é uma das dificuldades que nós percebemos e olhamos com muita preocupação. Depois nós olhamos também o ataque à democracia,
onde as instituições que deveriam estabilizar a convivência social acabam, assim, né, incentivando o preconceito, a discriminação, a intolerância, a violência. Então, são essas preocupações e outras também, né? Nós olhamos, por exemplo, os grandes desafios que prejudicam exatamente, e esses desafios prejudicam de modo especial os empobrecidos, né? Então, para nós, é importante que nós estejamos muito atentos e atentas para esta dificuldade. E esses que são atingidos, pobres, os marginalizados, é que exatamente nos questiona e nos faz nos comprometer com a vida e a vida em plenitude. Entre esses empobrecidos, nós destacamos os povos indígenas, as comunidades tradicionais, né, as grandes populações que estão nas periferias da cidade. Basta olharmos agora a situação do Brasil diante da pandemia, a gente vê que se escancara assim de maneira muito presente, muito clara, toda essa situação na saúde, na infraestrutura, né? Então, tudo isso são preocupações para todos nós. Depois percebemos ainda outras questões, como a fome, como o desemprego, como a falta de um trabalho digno, provocando por uma política que, às vezes, ou muitas das vezes, privilegia os bancos, os mais ricos, e, em detrimento disso, né, acumulando ou injetando trilhões de reais, em consequência disso, né, sobra muito pouco para as pequenas empresas, empresários, pequenas empresas, os trabalhadores e trabalhadoras. Se oferece o mínimo para a sobrevivência e, às vezes, poderíamos dizer que não dá nem para sobreviver. O sistema financeiro, que inclusive está aproveitando a crise humanitária, social, provocada pela pandemia, para ferir e retirar direitos assegurados na Constituição Federal. O que nós estamos presenciando, o que nós estamos olhando nesses dias, são tentativas de aprovação de medidas provisórias, o que nós estamos observando tentativa de aprovar projetos de leis que, na realidade, vêm ferir a dignidade dos povos tradicionais, a dignidade dos povos indígenas, ameaçando seus territórios, destruindo o meio ambiente, seja através de garimpos, de grilagem de terras e de desmatamento para o agronegócio. Então, são essas dificuldades que nós enfrentamos, como também olhamos o crescimento, o aumento do trabalho informal, e agora cada vez mais crescendo, a falta de moradia digna, né, e tantos outros problemas e dificuldades que nós enfrentamos nos tempos atuais. São diante dessas situações que nós queremos nos colocarmos também, como igreja e como movimentos sociais, nessa perspectiva de alimentar a esperança do nosso povo. E essa esperança que deve ser construída por nós no dia a dia. Por isso, junto com o debate por terra, teto e trabalho da sexta semana social, nós também colocamos como eixos fundamentais, como já foi dito pela Alessandra, eixos estruturais que devem estar presentes no nosso debate. Por exemplo, a soberania, enquanto possibilidade de nossos povos tomar decisões que, de fato, seja no presente e no futuro, que haja esse engajamento das nossas comunidades tradicionais, dos nossos povos indígenas, de todos aqueles e aquelas que devem ter vez e voz também dentro da sociedade. Nos desafia o contexto de globalização
que enfraquece os estados nacionais e desrespeita a autodeterminação dos povos indígenas e das comunidades tradicionais. Então, com seu próprio cuidado que tem com seus territórios tradicionais, além da dimensão como a soberania alimentar e nutricional de seus territórios livres, livre do agrotóxico, livre dos transgênicos e de tantos e tantos outros males que afligem a nossa sociedade. Então, como é importante esse nosso engajamento, esse nosso empenho para que o nosso povo possa, de fato, agir com liberdade, possa, de fato, vivenciar esse compromisso de um mundo mais justo e mais fraterno. Nós também pautamos como fundamento da nossa Semana Social exatamente a democracia como garantia do Estado de Direito, pautado na Constituição Federal, né? E assim, de forma que possa garantir a participação ativa de homens e mulheres nas políticas públicas e em outras decisões. Nós somos convidados e convidadas a nos comprometermos com a paz, a nos comprometermos com uma sociedade mais justa e mais fraterna. Mas, como diz o próprio Salmo 84, Salmo 85, justiça e paz se abraçarão. Por isso, a paz é fruto da justiça. E eu diria que na nossa Semana Social queremos também trazer esse debate exatamente de uma justiça social, de que fato, para que aconteça a paz na humanidade, aconteça a paz no nosso meio, precisamos vivenciar esse compromisso de fidelidade diante do plano de Deus. Então, a importância de trazer esse debate da democracia que está sendo tão ameaçado nos dias de hoje. É importante o nosso engajamento, é importante o nosso testemunho, é importante o nosso compromisso. E ainda queremos também trazer para o debate a questão da economia. A economia deve estar a serviço da vida, a economia deve estar a serviço daqueles e daquelas que, de fato, estão trabalhando, e não uma economia que esteja desvinculada da vida. É triste quando nós percebemos que no mundo político, principalmente nesses tempos atuais, se olha a economia desvinculado da vida. Jesus diz: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Por isso, é importante o nosso empenho, que nós possamos, com a graça de Deus, que nós possamos, nesse multirão de irmãos e irmãs, nos colocarmos em defesa da vida para construirmos um mundo mais justo e mais fraterno, um mundo solidário, pautado no amor, pautado na solidariedade, pautado na justiça, para sermos construtores e construtoras da paz. Por isso, esses três fundamentos são de grande importância para todos nós: a soberania, a democracia e também a economia, como o próprio Papa Francisco está propondo. João Pedro vai aprofundar mais esse tema, mas para ver como é importante, né, aprofundarmos esse tema exatamente nessa perspectiva de uma solidariedade, nessa perspectiva de um mundo mais justo e mais fraterno. Por isso, a 6ª Semana Social Brasileira quer proporcionar para nós e nos ajudar a perceber os grandes desafios presentes na sociedade, mas também nos quer apontar caminhos de fortalecimento da democracia, para perceber a importância dos direitos sociais, né, dos direitos sociais e ambientais, de nos despertar para o engajamento num fortalecimento, eu diria, num fortalecimento de produtividade dos pequenos e médios negócios. E que a agroecologia
também seja esse tom de valorizado, que já são tantas e tantas experiências que estão acontecendo, nos colocarmos também na defesa da universalização dos serviços públicos essenciais. Isso nos leva também a um resgate da cidadania. Devemos, então, ajudar a repensar que a economia deve estar a serviço dos povos, deve estar a serviço da vida, vivenciando esse compromisso de irmãos e irmãs. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, companheiros e companheiras, que a Semana Social brasileira que nós estamos construindo, eu diria que é um processo que vai acontecendo passo a passo, numa mobilização que envolvem homens e mulheres, que quer despertar e nos ajudar, eu diria, em termos, condições de superar no Brasil a grande desigualdade social, de poucos que concentram muitos e de muitos que vivem abaixo do índice de pobreza. Juntemos nossas forças nesse grande mutirão de homens, mulheres, jovens, adolescentes, né, das comunidades tradicionais, povos indígenas, movimentos sociais, igreja, outras denominações religiosas, né, e assim toda essa infinidade de pessoas que possamos lutar por um mundo mais justo e mais fraterno. Então fica assim a nosso empenho, a nossa mensagem de que junto possamos construir uma sociedade pautada na justiça para que assim se estabeleça a paz, né? Que é isso que Deus quer de nós, que tenhamos vida e vida em plenitude. A gente agradece imensamente. O Dom Valdeci, então, fez uma fala muito mobilizadora, motivadora e também de conjuntura da necessidade da Sexta Semana Social Brasileira. A gente tem recebido aí várias saudações enquanto o senhor falava, Dom Valdeci, gente dizendo da importância, que o momento é esse mesmo, que precisamos nos posicionar, e eu queria destacar, então, algumas dessas presenças. A pastoral carcerária, e dizendo pelo alto índice de mulheres encarceradas, fazendo essa denúncia, as pastorais sociais do Ceará, Reginha tem mobilizado aí bastante pessoas em torno desse bate-papo, a CPT, a Comissão Pastoral da Terra do Maranhão, da Bahia também, que tem participado e deixado suas mensagens, as SEBs, as comunidades eclesiais de base, e suas principais lideranças aí dando um alô para a gente. O Joilson, então, Jubileu Sul Brasil também, que tem participado conosco, e pela frente por uma nova energia. O Conselho dos Pescadores, o Conselho Pastoral dos Pescadores, trazendo a importância da campanha pela regularização dos territórios pesqueiros. Povos quilombolas, a gente tem a comunidade aqui, os quilombolas de Cocalinho, que mandaram mensagens também, dizendo, mandando a sua saudação e dizendo que estão juntos. E o movimento dos trabalhadores por direitos também, que mandou as mensagens dizendo que estão juntos nesse caminho de mobilização social. Então, a gente continua esse bate-papo, esse momento ao vivo, e a gente convida, então, agora o João Pedro Stedley, do Movimento do Sem Terra, para refletir conosco. João Pedro, é com você. Muito bem, boa tarde novamente a nossa companheira Alessandra, nosso querido Dom Valdecir, e a todos que nos acompanham nesse diálogo de intercâmbio de reflexões que fazem parte desse processo da Sexta Semana Social Brasileira. Pessoalmente, estou muito feliz e agradeço o privilégio de estar aqui com vocês, porque já devo ter participado de 2 ou 3 semanas anteriores, me ajudaram muito a entender o Brasil, a entender o povo brasileiro que está lá na base, e eu guardo grandes recordações de diversos momentos de debates que nós fizemos lá no passado. E acompanhei com muito interesse os companheiros que estão à frente dessa iniciativa,
quando desenharam, junto com os nossos bispos da Comissão Pastoral Social, essa nova Semana Social, onde caracterizaram como um debate de projeto para o Brasil, que deveria resolver os 3 grandes problemas que nós temos na sociedade brasileira, o que o povo brasileiro tem. E também, como a Alessandra já falou no início, nós temos acompanhado, é até um privilégio também, junto com os movimentos populares de todo o mundo, um encontro dos movimentos populares com o Papa Francisco. Íamos fazer um quarto, quinto encontro agora neste ano, porém, com a história da pandemia, e porque o encontro da economia do Francisco, que era para se realizar em abril, em Assis, foi postergado para setembro e, quem sabe, novembro, de maneiras que a atividade desse ano do Papa com os movimentos será essa lá em Assis. E possivelmente o nosso encontro de movimentos populares ficará lá para 21. E também quero ressaltar aqui, aproveitando a oportunidade, para lembrar a todos que agora, nesse período, estamos celebrando o aniversário, o 5º ano em que o Papa Francisco redigiu essa encíclica que, na minha opinião, é revolucionária. Porque nem as forças populares, nem a academia, a universidade e nem a esquerda haviam se debruçado com tanta profundidade sobre a natureza da crise ambiental que afeta todo o planeta. E nós, desde o lançamento da Laudato Si, há 5 anos passados, temos difundido, e ainda bem que as várias editoras católicas aqui do Brasil editaram a preços módicos, a própria editora da CNBB também dispõe a um preço de custo, e isso facilitou para nós distribuir a Laudato Si entre a militância do MST, porque, repito, é obrigação de todo militante social, todo agente de pastoral, ler, estudar, compreender, debater essa encíclica, que é o melhor documento sobre a crise ambiental que afeta o nosso planeta. Bem, por outro lado, também, se vocês não tivessem marcado esse calendário, que dá início agora e vai para os próximos meses e anos, nós teríamos que marcar. Caiu como uma luva esse processo da 6ª Semana Social e esse tema. Por quê? Porque estamos assistindo, companheiros e companheiras, reconhecido por toda a sociedade, as suas forças representativas. O Brasil vive a sua pior crise de toda a história. Por quê? Porque se conjugou, no mesmo período dos últimos anos, primeiro uma crise econômica, que vinha já desde 2014, tá? Que se transformou numa crise social, porque os ricos, a burguesia, os capitalistas, jogaram o peso da crise econômica, que faz parte da lógica capitalista. Isso independe de governo, depende das pessoas. O capitalismo gera suas crises de acumulação e crescimento periodicamente. E essa veio ainda com mais força. E os capitalistas, então, jogaram todo o peso da crise econômica sobre a classe trabalhadora e sobre o povo. E disso resultou uma crise social. Porque surge o desemprego, diminui o salário, lá, e gera um monte de problema social. A semana passada, o IBGE divulgou a última pesquisa PNAD,
que é a Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílio, e eles encontraram que há no Brasil 17 milhões de residências em que as famílias não têm renda nenhuma. Portanto, nós temos aí 60 milhões de brasileiros pagando o preço dessa crise econômica. E de que vivem esses nossos irmãos? Vivem de cesta básica, de Bolsa Família, de ajuda solidária e de algum familiar que tem benefício da Previdência Social. Mas nenhum deles tem renda de trabalho. Portanto, estão à margem da sociedade. Deixaram de ser cidadãos. Notem, 60 milhões. Isso gera uma situação que hoje os pobres do Brasil são o segundo maior país da América do Sul. O primeiro é o Brasil e o segundo é os pobres do Brasil. Bem, dessa crise social gerou também uma crise ambiental. Por quê? Porque na crise econômica, os capitalistas mais vorazes correm sobre os bens da natureza, que são públicos, que deveriam ser para o bem comum, e tentam se apropriar de forma privada, para, com isso, terem uma acumulação de capital muito mais rápida. Então, nós assistimos aqui no Brasil, desde 2015 e 2016, uma ofensiva desses capitalistas vorazes, selvagens, que foram sobre os bens da natureza, seja os minérios, com as mineradoras, a maioria transnacionais, seja os madeireiros, seja os ruralistas, seja todos os que querem se completar com os bens da natureza. Notem, até as duas poderosas empresas, a Nestlé e a Coca-Cola, hoje, a sua taxa de lucro é maior explorando a água do que os refrigerantes ou o leite. Porque eles vão lá, pegam a água, que é um bem de todos, da natureza, botam numa garrafinha de plástico e te vendem por R$5. Não há, hoje no Brasil, lucro extraordinário tão grande quanto comercializar água potável. O resultado dessa crise ambiental é que toda agressão à natureza desequilibra o meio ambiente, gera mudanças climáticas, transfere a água. Vocês sabem que a água é um bem finito. Ela pode evaporar e mudar de lugar, mas ela nem aumenta, nem diminui. Mas ela pode mudar de lugar. E ela muda de lugar pela ação do homem. Então, vocês estão percebendo, em muitas regiões do Brasil, e mais ainda do mundo, já começa a faltar água. Aqui quero dar um testemunho, porque o Dom Valdecir também acompanha esses temas da mineração e da agressão. Os povoados do interior do município de Conceição de Mato Adentro, em Minas Gerais, lá em cima das montanhas. A mineradora Anglo, de capital britânico, construiu um mineroduto com 1 metro de diâmetro e está transportando o seu ferro das minas, que deveria ser nosso, transportando esse ferro num mineroduto por água potável, água doce, que ela capta das nascentes lá, e transporta por 600 quilômetros até o porto lá de Campos, no norte fluminense. Ora, não precisa ser biólogo nem ambientalista para se dar conta que essa agressão vai gerar contradições. E já está faltando água nos povoados do interior de Conceição do Mato Adentro. Óbvio. Não? Bem, esses são alguns exemplos dos crimes ambientais cuja perversidade maior ficou registrado naquele genocídio que a Vale cometeu em Mariana, depois em Brumadinho, e também com as suas barcaças lá em Barcarena, no Pará. E quem sabe quantas outras barragens ainda podem, que Deus o livre, explodir pela irresponsabilidade dessas mineradoras. Bom, daí resultou uma crise política. Por quê?
Porque os capitalistas, no afã de ter o controle absoluto do Estado, derrubaram a Dilma, sem que a pobre tenha cometido nenhum crime, inventaram lá uma pedalada fiscal. E agora, os próprios autores do pedido de impeachment, aquela doida da Janaína Pascoal, admitiu que não havia culpa da Dilma. Mas agora já cometeram o desastre. Depois tivemos o governo Temer, um governo corrupto, antinacional, desastroso, que só aumentou os problemas do povo. Foi no período do Temer que nós tivemos a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, a PEC 95, que limitou os gastos e tirou do SUS, que agora faz falta, 22 bilhões de reais. Culpa do seu Temer. Não adianta o senhor se esconder atrás do islamismo, o senhor vai para o inferno. Só pelos crimes que o senhor cometeu contra o povo brasileiro, que agora está amargando nas filas do SUS e dos hospitais públicos. Bem, para culminar esse conjunto de crises que está afetando a sociedade brasileira nesse período histórico, nós então fomos assaltados pelo coronavírus, que se transformou numa pandemia, ou seja, uma enfermidade que ataca todo mundo. Como nós aprendemos com os outros países que estão enfrentando antes que nós essa pandemia, nós precisávamos enfrentá-la com uma coordenação nacional, que tivesse moral, que tivesse capacidade política de aglutinar todas as forças da nossa sociedade para enfrentar esse inimigo invisível, incontrolável e que ataca todo mundo. Por isso, eu considero justo, e até alguns bispos utilizaram, que nós deveríamos enfrentar como uma verdadeira guerra. E numa guerra, é preciso que todos os recursos de uma sociedade se concentrem em derrotar esse inimigo tão poderoso. Seja os recursos humanos, médicos, forças armadas, pessoal, seja os recursos econômicos, equipamentos, respiradores, hospitais, dinheiro para o SUS, dinheiro do orçamento, pagamento dos salários das pessoas que têm que ficar em casa, etc. Bom, nada disso vem sendo aplicado porque nós estamos diante de um governo ilegítimo, na minha opinião, e da maioria da população, porque ele só se elegeu através das mentiras, das fake news. E eu espero que agora a CPI da Câmara revele quem financiou. Quem fez, a gente sabe, foi a família. E está já na imprensa, até revelado pelo Google, quem são os 120 e poucos blogs e portais que disseminaram as fake news. Mas o mais grave é saber agora quem que pagou. E da onde estão aqueles potentes robôs que a gente sabe foram oportunizados pela campanha do Trump e pelo governo de Israel do senhor Netanyahu. Bom, então olha esse clima. Deus me livre, só Deus nos salva. Uma crise tremenda, que vai nos custar milhares de mortos. Já chegamos hoje a 28 mil, mas eu vi uma palestra do ex-ministro Chioro, e ele diz que se seguir nesse nível, nós chegaremos aos Estados Unidos. Ou seja, mais de 100 mil mortos. Bom, diante dessa situação, então, mais do que nunca é necessária a Semana Social. Porque a Semana Social é para pensar uma saída estrutural para essas crises. Não é para fazer levantamentozinho dos problemas do povo, isso todo mundo sabe. Não é para fazer pauta de reivindicação. Nem é para criar uma sociedade idealista. A Semana Social é para justamente, como está na essência da sua natureza, e o Dom Valdecir insistiu, é um mutirão dos militantes, dos ativistas,
independente, inclusive, da sua fé religiosa. E quero cumprimentar, inclusive, a sabedoria dos bispos que mantiveram o processo da Semana Social, porque a Igreja Católica tem a moral na sociedade brasileira de propor o debate, mas propõe um debate não só para os católicos, para nós batizados, ela está propondo o debate para todos os que são parte do povo brasileiro, negros e negras, quilombolas, sem terra, trabalhadores, independente de qual fé professam, se são cristãos, se são islâmicos, se praticam as religiões afrodescendentes, todos estão convidados a participar desse memorial. E está na pauta desse debate necessário, que o Dom Valdecir também já começou, então só vou pontuar, porque o processo de debate vai ser justamente na semana, os problemas estruturais da sociedade brasileira. E aqui vou me permitir compartilhar com vocês, não é segredo, mas logo que o Lula voltou do encontro com o Papa Francisco, eu, de curioso, já perguntei para ele, daí, Lula, o que vocês conversaram lá que não saiu na imprensa? Aí ele disse, o Papa Francisco me impressionou muito, que ele não conhecia. Me impressionou muito, porque o Papa disse para ele, Lula, nós, como líderes mundiais, na idade que estamos, nós só temos uma missão agora. Nós temos que ajudar a sociedade do Brasil e do mundo debater os problemas estruturais, para que depois que a gente parta, fique acumulado um processo organizativo e de conhecimento para resolver os problemas estruturais de longo prazo. Oh, sabe as palavras do Papa Francisco, que o Lula gravou, não escreveu, né? Mas gravou e agora está repetindo para quem pergunta. Então, quais são os problemas estruturais que nós temos que se debruçar sobre eles e nos debruçaremos durante esse processo? E que a crise colocou ele em cima da mesa. Talvez se não houvesse a crise do vírus, a gente não teria tanta claridade de perceber, é por aqui. Tá? Agora, com toda essa crise, nós temos que se debruçar sobre as causas, os problemas estruturais, para que os militantes, o povo, entendam. É por aqui. O primeiro bloco, que eu diria, é o tema da natureza e da agricultura. Está na cara que os bens da natureza não podem mais nem serem destruídos, nem agredidos e nem se apropriados de forma privada. Então, nós temos que fazer uma reflexão. Como usar a água, as terras, a biodiversidade, as florestas e a mineração? Como usá-las? Nós temos convicção, como está aí num dos fundamentos, que tem que ter uma soberania popular sobre eles. Ou seja, eles têm que estar subordinados às necessidades de todo o povo. Porém, a pergunta-chave é como, então, fazer isso? Que não é simples. Tá? Senão só vira um enunciado idealista. Tá? Segundo tema, o tema da água. A água, as pessoas não se dão conta. Ela é tão fundamental para os seres vivos do nosso planeta quanto o Sol e quanto a Terra. Então, a água tem que ser interpretada como um bem fundamental da vida. Ela não pode mais ser tratada como mercadoria que a Nestlé e a Coca-Cola ficam vendendo aí nas rodoviárias. Meu Deus! Então, nós temos que ter um processo de proteção das águas. E isso implica reflorestamento, implica proteger as nascentes e garantir o acesso à água potável, sobretudo nas cidades. Vocês me imaginam que já viram por aí as notícias? 67% da água potável que sai lá na torneira das cidades está contaminada com glifosato. Por culpa do agronegócio. E ninguém diz nada. Isso é pesquisa da Fiocruz, grande Fiocruz, que tem nos ajudado tanto. Segundo tema
é dos alimentos. Os alimentos também é a energia sagrada da vida. Não podem mais ser tratados como mercadoria. E para produzir alimentos sadios, só a forma da agroecologia. Então, aí vem um debate tremendo de economia. Como é que se aplica as técnicas de agroecologia? Tá bom, não é de um dia para o outro. Mas nós temos que massificar esse processo. Bem, depois vem o tema da economia. O tema da economia, além desse da agricultura que já me referi, que é a produção de alimentos, envolve na economia a reindustrialização no nosso país e o mundo do trabalho. Reindustrialização, pronto, agora o Stedley ele virou produtivista também. Não estou falando desse mundo das siderúrgicas ou esse mundo poluidor que só quer ganhar dinheiro. Mas pensemos conosco. Vamos pensar em voz alta. Os bens que nós precisamos para a nossa vida, não precisa ser de luxo, uma vida digna, precisa ter fábricas que fazem esses bens. Desde os meus livros aqui atrás, tem que ter uma gráfica que vai imprimir. Né? A bandeira do MST tem que ter a fábrica textil, né? Que vai fazer o pano, a minha roupa, a nossa roupa. Então, tem todo um debate, que tipo de indústria nós queremos. E junto com isso, vem o tema do transporte, essa loucura aí de transporte individual, não pode mais, está louco, isso não existe, é inviável. Né? Assim como o tema da matriz energética. Nós temos que superar essa matriz energética predadora, né, do petróleo, das grandes hidrelétricas, e pensar outra matriz que seja em equilíbrio com a natureza. É possível ter hidrelétrica pequena? Claro! Por que a gente não pode pensar em hidrelétricas pequenas que não fazem grandes lagos, que não destrói o meio ambiente? Não, é possível, tem tecnologia. Por que não utilizamos mais o sol? Por que não utilizamos mais o vento? Não precisa ser aqueles catavento que destrói as aves, que muda o rumo dos morcegos. Mas eu me criei lá em Lagoa Vermelha, lá no interior não tinha luz elétrica, as famílias já tinham o seu catavento de cada casa, para puxar a água do poço, para carregar a bateria, para nós escutar rádio de noite. Então, por que não utilizamos cataventos em escala menor? Bom, já estou colocando. Aí também decorre os temas estruturais das relações humanas e sociais, que nós poderíamos dizer estaria no terceiro T, da moradia, o teto. Teto não é só casa para tu dormir dentro. Teto envolve a família, as relações sociais, a cultura, o que você vai comer, o que você vai ler, o que você vai escutar, né? O que você se preocupa com o bem-estar da família. E isso, então, exige um grande debate. Quais são as relações sociais que nós precisamos para uma sociedade mais igualitária? Aí entra também o tema dos migrantes, dos refugiados. Bom, o Brasil é tão grande, 220 milhões de habitantes, que a gente nem se dá conta quando tem 50 mil haitianos, né? A gente fala assim, tem só 50 mil. Só em São Paulo tem uns 30 mil sírios que foram expulsos pela guerra das suas casas. Mas como nós somos tão grandes, os migrantes e refugiados aqui no Brasil são invisíveis. Mas são nossos irmãos. Nós precisamos ter uma palavra para eles. Como é que nós vamos integrá-los à nossa sociedade se eles quiserem continuar aqui para garantir dignidade? Os 3 T para eles também, para migrante e refugiado. Bem, então esses são alguns dos temas e estou muito feliz para nós, então, no processo do debate da Semana Social, nesse verdadeiro mutirão de ideias, de diálogo, de respeito com as ideias diferentes, com a diversidade das experiências de cada um, eu tenho certeza que nós vamos dar uma imensa contribuição para a sociedade brasileira encontrar o caminho dessa crise
E tenho certeza, me atrevo a dizer, que esse projeto que nós vamos construir terá certamente características de um pós-capitalismo. Porque essa lógica do capitalismo, de só acumular, espoliar a natureza, explorar o ser humano e jogar 60 milhões na sarjeta, isso não serve mais. O capitalismo já é coisa do passado. Nós temos que pensar um outro modo de produção que, de fato, construa relações sociais igualitárias, que divida os bens da natureza, os bens da riqueza e, como disse Dom Valdecir também, que seja organizado com um Estado democrático. Esse Estado burguês aí, que engana as pessoas em apenas votar cada 2 anos, ou cada 4 com o governo federal, e que não muda nada, isso não serve. Nós temos que pensar e debater uma outra democracia, uma democracia com participação do povo, como está lá na Constituição. Todo o poder emana do povo, só que é o que menos decide. Tá? Como agora eu vou fazer uma brincadeira para encerrar, eu lembrei também, em anos passados se discutia que uma frente ampla para salvar o Brasil. Aí o Dom Pedro Casaldáliga, do alto da sua sabedoria, escreveu um pequeno poema que gostava de fazer versos na forma de haikai, que é uma técnica de origem oriental. E ele escreveu um poema sobre a Frente Ampla, que dizia assim: a Frente Ampla, defendida pela burguesia, né, é tão ampla, tão ampla, tão ampla, que só fica de fora, vírgula, o povo. Bom, fico por aqui, desculpe de ter me passado um pouquinho no tempo. Devolvo a palavra para a nossa querida Alessandra. Muito obrigada, agradecemos então ao João Pedro pela contribuição que nos ajuda no processo de formação, mas também nos provoca muito nas questões estruturais, que, como o Dom Valdecir falava inicialmente, a gente realmente precisa de dar atenção e de nos colocar com mais radicalidade e possibilidade de construções. Para quem está chegando, para quem chegou, né, com o nosso caminho, com o nosso mutirão de conversa andando, a gente então está nesse bate-papo, nesse ao vivo, no mutirão de conversa da 6ª Semana Social Brasileira. Eu sou a Alessandra, estou no serviço da Secretaria Executiva da 6ª Semana. O Dom Valdecir é o presidente da Comissão Episcopal Pastoral para Ação Sócio-Transformadora e bispo da Diocese de Brejo, no Maranhão. E o João Pedro Stedley, que é nosso companheiro de caminhada e junto ao MST, que está na coordenação da 6ª Semana Social também, nesse caminho de tamanha necessidade e urgência que a gente tem identificado. A gente queria saltar aí algumas participações, muitas pessoas têm mandado um oi, tem saudado, né, cada um de nós, especialmente também na fala final agora do João Pedro. Então, o Padre Ari, que já esteve na organização das Semanas Sociais, da Semana Social, da última semana especialmente, né, fazer essa memória também de todas as pessoas que já contribuíram para as Semanas Sociais Brasileiras, né? A Pastoral da Juventude do Maranhão, a Frente por uma nova política de energia, o Maurício Lopes, da EPAM, desde Bolívia, que tem nos acompanhado, o serviço da Pastoral dos Migrantes, os quilombolas, o povo quilombola de Alcântara, no Maranhão, que também mandou recado para a gente, a Caritas de Minas Gerais, que falou um pouco realmente sobre esse processo tão difícil e tão exigente que tem vivido Conceição do Mato Dentro, que foi citado aqui pelo João Pedro, Caritas de Feira de Santana, o Movimento Nacional da População de Rua, Pastoral da Saúde do Sul 1, Diocese de Três Lagoas, e a Rosilda participando com a gente. E aí, então, a gente queria
trazer algumas informações muito concretas sobre a Sexta Semana Social Brasileira. Então, a gente tem as redes sociais, a gente vai colocar aí para vocês aí no vídeo quais são os nossos endereços. Então, é importante esse espaço de mobilização das semanas sociais através das redes sociais, que tem como proposta principal os mutirões. E a gente entende que os mutirões é o encontro, é a escuta, é o lugar da periferia para fazer processos de reflexão, mas de elaboração também de projeto popular. E a gente, então, compreende também que, nesse momento, nós estamos sendo convidados, dentro da nossa responsabilidade social, na dinâmica do distanciamento social. Mas, em breve, a gente vai ter, então, a possibilidade de se encontrar para falar e para fazer essa semana social acontecer. A gente vai ter, então, o site, que agora, no início de junho, a gente vai colocar à disposição, e nesse site a gente vai ter acesso a todos os materiais, propostas metodológicas, textos formativos que estão refletindo profundamente os temas e as questões estruturais apresentadas aqui, tanto pelo Dom Valdeci como pelo João Pedro. Então, a gente vai ter acesso a esse material para que, do lugar onde a gente esteja, a gente possa mobilizar a nossa participação e a nossa construção mesmo nesse caminho de um Brasil que a gente precisa de reconstruir, né? A gente sabe que, diante de um processo incrível de desigualdade social, a gente vai ter uma população muito mais empobrecida, uma população muito mais necessitada de processos políticos que deem conta também de fazer uma reforma dos espaços políticos, de participação social, de incidência política, de conselhos, de poder local. Então, é muito importante que a gente entre nessa dinâmica, né? Eu queria trazer uma pergunta final aqui, e aí eu já passo, então, para o Dom Valdeci e para o João Pedro, que é uma pergunta que o nosso companheiro Joilson faz, o Joilson Costa, que também está no Maranhão, e aí a gente poderia, então, refletir sobre essa pergunta, e aí, Dom Valdeci e João Pedro, vocês poderiam fazer as considerações finais, no sentido também dessas palavras do esperançar que nos coloca nesse caminho, da coragem, das rupturas necessárias, mas também de construir as pontes necessárias para uma transformação concreta dessa realidade. E o Joilson diz que o tema da Sexta Semana Social Brasileira está intimamente relacionado à necessidade esquecida, né? Ele traz dessa maneira esquecida da reforma agrária. Há uma nova edição do Minha Casa Minha Vida, abandonado entre parênteses, e ao grande programa de retomada econômico e da geração de trabalho que este governo já se mostrou incapaz de sequer de fazer ou interessado em fazer, né? A pergunta é, como efetivar este tema sem antes pensar em derrotar esse governo de morte? Né? Então, a gente também precisa de perceber que, como está, não dá mais. O que a gente pode, então, deixar de uma palavra aqui do esperançar por uma nova perspectiva social e política nessa conjuntura? Então, a Sexta Semana Social Brasileira quer refletir isso nesse processo também. E eu queria devolver a fala agora para o Dom Valdeci, para ele fazer as considerações finais, né, e também motivado por essa última pergunta, e logo em seguida para o João Pedro Stedley. Dom Valdeci, é com o senhor. Ok. Obrigado, Alessandra. Obrigado, Jailson, por essa pergunta. Interessante. Há poucos dias nós fizemos um encontro das pastorais sociais aqui do Maranhão, do Regional Nordeste 5, e um padre colocava, falando da Sexta Semana Social, ele colocava o tema da reforma agrária, se a gente iria retomar esse tema ou não, né? É interessante, e acho muito interessante essa reflexão, porque o que nós estamos percebendo? Há poucos dias, alguém em uma conversa também, a partir da articulação das comunidades tradicionais da teia,
alguém dizia, nós precisamos retomar, né? Nós precisamos, ele dizia com outras palavras, nós precisamos reaprender com os nossos ancestrais, né? Com aqueles que nos precederam. Para a gente é importante também, não sei se o João Pedro concorda, mas eu vejo que muita gente está dizendo de um novo normal, mas eu vejo que é interessante nesse caminho, né, se pensando na questão da agricultura familiar, se pensando na questão da agroecologia, se pensando em alimentos saudáveis, acho que há essa necessidade da gente encarar esse debate. Acho que não dá mais para a gente, né, ficar lamentando as grandes periferias das cidades, mas também das pequenas cidades, né, se acumulando pessoas na periferia, e depois tem toda a problemática que todos nós conhecemos. Eu acho que abre uma perspectiva nesse sentido de um retorno às pequenas comunidades, em fortalecer e em motivar exatamente a agricultura familiar. É claro que aí nós deparamos com outro problema, que é exatamente a terra, o território para trabalhar. E a terra, né, o território, está ligado exatamente à Sexta Semana Social Brasileira. Então, nós precisamos fazer exatamente essa discussão. Nesse sentido, eu alimento essa esperança de que, como igreja, como sociedade civil, como movimentos populares, nós vamos encontrar saída. Nós fizemos um encontro de pós-sínodo, e nesse pós-sínodo, um indígena, Guajajara, ele dizia: o que nós queremos, nós não queremos acumular riqueza, nós não queremos acumular bens, mas nós queremos viver, e viver com dignidade. Então, eu acho que muita gente, né, eu acho que há essa luz nesse sentido de que, em primeiro lugar, está a vida, e a vida com dignidade. E é claro que uma das coisas, eu penso que é exatamente como motivar, como descobrir essa importância do retorno às comunidades e ali viver com dignidade, com alimento saudável, né, com essa aproximação maior entre nós. Então, eu acho, Joilson e todos aqueles que estão nos acompanhando, que esse tema é muito importante para debatermos na Sexta Semana Social, onde nós falamos só propriamente da terra, mas falamos da terra, território, né, que tem todo o conjunto para a vivência. Então, acho isso é muito importante. E chegando, então, esse final, eu queria agradecer também, e agradecer à Comissão Executiva da Sexta Semana Social, aqui representada pela Alessandra, agradecer a assessoria que nós temos também, né? Agradecer a todos aqueles e aquelas que estão empenhadas nesta caminhada, nesta missão. É um processo muito bonito, é um processo, né, de ir acumulando também experiência, partilhando com aqueles que nos precederam, e assim vivenciarmos esse engajamento. E é claro que aqui para nós é muito importante estarmos atentos e atentas a essas dificuldades que nós enfrentamos, vivenciar também a solidariedade, né, entre nós. Eu estou pensando agora em toda essa situação que nós estamos vivenciando, né? Como já foi dito muito bem, né, a questão da saúde, tantas e tantas pessoas morrendo, sem podermos nem acompanhar. Então, isso é uma tristeza também para nós. No entanto, nós precisamos, como homens e mulheres, nos empenharmos cada vez mais para que, de fato, tenhamos vida e vida com dignidade. E eu acredito que a Sexta Semana Social nos proporciona também
esse empenho, essa luta. Então, agradeço a Deus, agradeço a cada uma e a cada uma, agradeço muito o João Esteve pela sua participação e por esse enriquecimento também para a nossa sexta Semana Social Brasileira. Muito obrigado. Muito obrigada, Dom Valdecir. Antes de passar para o João Pedro, só dizer que várias pessoas estão saudando o senhor aí, agradecendo pela presença profética, engajada, comprometida que o senhor tem junto aos mais empobrecidos. Chegou uma pergunta para João Pedro, se você pudesse, na sua fala final, João Pedro, falar um pouquinho. A pergunta é do Dom Reginaldo Andrieta. Dom Reginaldo, ele é bispo de Jales e também faz parte da Comissão Episcopal para a Ação Sociotransformadora, é o bispo referencial também da Pastoral Operária, que está firme conosco na Sexta Semana Social Brasileira. Ele pergunta como você analisa a vida sindical no Brasil hoje e como os sindicatos poderiam se engajar no processo da Sexta Semana Social Brasileira. É com você, João Pedro. Muito bem. Imagino que eu não tenha muito tempo, até para não aborrecê-los, mas os temas colocados foram muito instigantes e como eu sou muito tagarela, eu tenho que ficar me cuidando porque eu me entusiasmo e acabo me passando do tempo. Então, já me desculpe por antecipação. Me alegro com a presença do Dom Reginaldo também. Tenho acompanhado pelas redes o posicionamento dele, sempre muito profético, muito corajoso, muito combativo, né? Eu sou da geração antiga, mas que também convivi muito com o nosso bispo lá de Jales, que nos ajudava muito, né, nas outras semanas sociais e nos ajudava também como MST desde o tempo que ele estava lá no Rio Grande do Sul. Bem, então vou começar pelo tema do nosso querido Reginaldo, embora não seja a minha área, né? Nós estamos atuando mais como movimento popular, né? E então, nós dialogamos mais com os nossos companheiros do movimento sindical, nas articulações nacionais que temos da Frente Brasil Popular e com as centrais sindicais. E é óbvio que há uma leitura autocrítica de todos de que o movimento sindical foi duramente golpeado pela visão neoliberal da economia, foi golpeado por esses 60 milhões de trabalhadores que estão fora do mundo do trabalho, foi golpeado por essa ilusão dos capitalistas de que o setor serviços é que geraria emprego e renda. Isso é uma ilusão. Está aí a Europa para nos provar. Todos os países que migraram para o setor de turismo foram os que pagaram com mais vida. Quem mais se protegeu foi quem tinha uma estrutura do mercado de trabalho na indústria e na agricultura mais garantido, que foi a Alemanha, Finlândia, Noruega. Bem, então, aqui no Brasil, o movimento sindical vive uma crise. Uma crise não por vontade própria, mas uma crise por causa dessas relações de trabalho que foram golpeadas. Vive uma crise porque os direitos trabalhistas e sindicais foram golpeados. Então, inclusive as contribuições sindicais, que é o mínimo, né, que a classe trabalhadora tem que fazer, é sustentar suas organizações, como qualquer clube social, um time de futebol, tem que ter contribuição. Ou como nas igrejas, vem lá desde o Antigo Testamento, o dízimo, né? Então, o movimento sindical está golpeado. Por outro lado, há um outro componente aí, vamos dizer assim, subjetivo, que é organizacional. Os dirigentes atuais são da velha geração, do trabalho mais estrutural, indústria, tal, mais organizadinho. E agora nós precisamos renovar
os métodos de organização dessa classe trabalhadora que está perdida por aí. Então, o movimento sindical, eu acho que já se deu conta e está fazendo essa reflexão de como organizar os trabalhadores, talvez, em outras formas cidadãs, ou no seu local de moradia, ou nas escolas, tá? Ou de alguma forma. Então, também espero que a Semana Social convide, vai convidar os sindicatos e sindicalistas, e nós consigamos produzir uma reflexão sobre isso, porque ninguém tem a receita. Como disse o Dom Valdecir, isso é um mutirão, e nós vamos ter que produzir as ideias e as sínteses de forma coletiva. E eu espero que nós encontremos, então, reflexões necessárias para, junto com o movimento sindical, descobrir novas formas de organização, novas formas de formação política, que é uma das debilidades que vem do período neoliberal. A maioria dos nossos movimentos abandonou a formação de militantes. E também a igreja, para nós não só falar mal dos outros. Tá? Então, é necessário recuperar a formação de militantes, de ativistas, de agentes. Nisso, eu acho que a Semana Social também vai cumprir um papel fundamental, porque ela é um espaço de formação. Quando você debate ideia, pesquisa, estuda os problemas do Brasil, tu já está se renovando, você já está tendo uma outra leitura antes da tua participação. Bem, grande Dom Reginaldo, continue sempre firme. Agora sigo para outras duas questões que foram provocadas aí mais pela Alessandra. Não sei se ela leu de algum internauta, mas vou lá. O primeiro, que será o nosso segundo tema, é a reforma agrária. Por que a reforma agrária está meio fora do debate? Bom, primeiro porque os capitalistas, a Globo, e mesmo os governos Lula e Dilma aceitavam ou defendiam o agronegócio. E o agronegócio é o modelo do capital para a agricultura, não é o modelo dos trabalhadores. E com isso, todas as formas dos meios de comunicação da burguesia, Globo, jornais, e também a universidade, deixou de lado a reforma agrária e se dedicaram a exaltar o agronegócio, como se ele salvasse a economia, como se fosse ele que produzisse os alimentos. O agronegócio no Brasil produz soja, milho, algodão, cana e boi. Amanhã de manhã, no seu café da manhã, procure esses 5 produtos. Tá bom, então procure no almoço. O agronegócio não produz alimentos, ele produz mercadoria, ele produz lucro. E nisso eles são um sucesso. Mas não para resolver os problemas do povo. Bom, por outro lado, no nosso campo, de novo, nós temos que sempre fazer a reflexão autocrítica, nós tivemos que fazer uma inflexão no entendimento de que tipo de reforma agrária nós precisamos agora. E isso ainda não está assimilado por toda a militância e pela sociedade brasileira. Nisso que nós chamamos agora de reforma agrária popular. Essa palavra popular não é só propaganda. É porque antes, e olha que eu venho lá desde a CPT, tá? Minha primeira reunião na CPT, vocês não precisam dar risada, foi em 1979. A CPT ajudou a propagandear a reforma agrária que vinha da tradição histórica do movimento camponês, que era terra para quem nela trabalha. Essa é a bandeira zapatista. Emiliano Zapata criou essa frase. E nós aqui no Brasil assimilamos, porque era essa a demanda. Os camponeses queriam terra para trabalhar. Muito bem. Só que nessa fase do capitalismo, só terra não resolve. Basta olhar as comunidades quilombolas. Eles estão lá resistindo na terra, mas continuam muito pobres.
passando muitas dificuldades. Então, o que nós dizemos? A nova reforma agrária tem que ser popular, no sentido que ela atenda às necessidades de todo o povo, e não só dos camponeses. E aí é que se inclui a concepção que terra, como dizia Dom Tomás Balduino, saudoso Dom Tomás, que nos faz falta. Ele dizia, terra é mais que terra. Terra é território, terra é cultura. Terra é um espaço de vida livre. Então, essa concepção da reforma agrária não é, notem, não é só para trabalhar, é para reproduzir uma vida digna, com cultura, com os nossos hábitos culinários, com as nossas religiões. Não? Então, tem que ter uma concepção maior. Nós mesmos dizemos, você, mesmo numa desapropriação de terra, só porque tem mato lá, floresta, agora tu te taca a derrubar tudo? Não. Numa reforma agrária, os beneficiários da reforma agrária têm que ser transformados em zeladores da natureza. A sociedade vai dar para eles um compromisso. Está aqui a tua terra, você vai viver bem aqui com a tua família, com a comunidade, porém, em troca, você vai cuidar da natureza para todo mundo. Vai cuidar da floresta, da biodiversidade, das águas, da fauna, da flora. Bem, aí vem o tema dos alimentos, que já me referi antes, então pula essa parte. Os alimentos viram o centro da reforma agrária popular. Não? Assim entra a soberania alimentar, que Dom Valdecir também fez referência. O que é a soberania alimentar? É o direito que o povo tem de produzir na sua região, lá em Jales, lá em Brejo, lá em Imperatriz, lá em Alcântara, onde nos escreveu a companheira Inês Pinheiro, do MST. O povo tem que produzir todos os alimentos que precisa. Mas, para ele ter condições de produzir todos os alimentos que precisa, e que está acostumado com a sua culinária, os governos precisam fazer políticas públicas que dê garantia para ele produzir. Na época do Lula, nós tivemos um programa revolucionário que foi o PAA, porque, através da Conab, ela comprava todos os produtos que o camponês produzia e dizia para ele, entregue para tal hospital, entregue na escola, entregue lá no salão paroquial, que o padre vai distribuir para um bairro necessitado, entregue em tal associação da favela, e com isso os alimentos iam direto do camponês para o povo trabalhador da cidade. Então, essas são algumas ideias. Assim como nós do MST incorporamos agora um plano de plantio de 10 milhões de árvores, nativas e frutíferas, para poder recuperar nossa natureza. Então, note, plantar árvore virou um gesto de reforma agrária. Virou um gesto, como disse Dom Valdecir, de salvar a vida. Porque com a árvore vem a proteção da água, que é alimento. Com a árvore vem as frutas, vem a lenha, lá? Vem até a sombra para os animais, porque o agronegócio não tem mais nem sombra para o gado. Eles estão torturando o nosso rebanho, porque acabaram com a sombra. Eles acham que as vacas não sofrem com o sol. Né? E vão lá eles ficar um dia inteiro no pasto, com a bunda para o norte, para ver se eles aguentam. Tá? Bom, brincadeiras à parte, senão vocês não prestam atenção. Então, agora, diante dessa conjuntura tão difícil, e mesmo nesse clima de Semana Social, a semana que vem, em torno do 5 de junho, que é o Dia Internacional do Meio Ambiente, e que, em geral, toda semana está relacionada com o meio ambiente, com a defesa do meio ambiente, da natureza, da Amazônia, nós do MST vamos fazer um mutirão de ideias para lançar para a sociedade brasileira um plano de emergência de reforma agrária popular. Para dizer, se nós tivéssemos um governo sério, é possível enfrentar a pandemia, a crise do desemprego, a crise de renda e a crise de alimentos, com medidas práticas e objetivas, sem colocar em risco o nosso campesinado. Nós vamos publicar a semana que vem, plano de emergência. Não?
Só para vocês terem como um dado até de denúncia. Vou dizer para vocês que nós vamos repetir a semana que vem. Tem no Brasil 432 grandes empresas que são as maiores devedoras da União. Elas devem mais de 300 bilhões de reais. A dívida já passou por todas as instâncias judiciais. Só falta um bendito promotor com a Polícia Federal que vai lá e recolhe a dívida. As empresas usam os advogados para dizer que não tem dinheiro. O que nós descobrimos procurando pelo CPF delas? Que essas empresas, embora sejam comerciais, industriais e mineradoras, como a Vale, elas são donas de 6 milhões de hectares de terra. Meu Deus do céu. Note, se o governo tivesse um mínimo de responsabilidade com a vida, mesmo agora, sem gastar um centavo, apenas negociando até pela internet com essas empresas, ele poderia recolher 6 milhões de hectares. E nós assentaríamos rapidamente, em questão de semanas e meses, mais de 400 mil famílias de desempregados que estão morando aí na periferia de Brejo, na periferia de Jales, na periferia de Promissão, na periferia de Alcântara. Só oferecer terra para esse povo que está doido para plantar e ter comida. Não? Bom, então, nós vamos fazer a nossa parte dialogando com a sociedade, já que com o governo não adianta. E aí vou terminar com esse que fui provocado pela Alessandra. Nós, dos movimentos populares, sabemos que a igreja e os bispos têm o seu rito de responsabilidade, então não podem se expor nas pugnas institucionais e políticas, mas nós, dos movimentos populares, temos obrigação. E a semana que vem, nós vamos dar entrada em mais um pedido de impedimento do senhor Bolsonaro e do senhor Mourão. Mais de 1.000 entidades se somaram a essa iniciativa que os juristas pela democracia estão escrevendo lá para nós. A companheira Carol, né, e outros juristas, e não importa o nome. Quero, inclusive, conversar com vocês. Entre as entidades que já vão subscrever o impedimento, tem 35 líderes religiosos de 35 denominações diferentes evangélicas. Isso para nós romper também o nosso preconceito de achar que tudo quanto é evangélico é bolsonarista. Engano. Os evangélicos também pensam e leem o evangelho, né? E percebem as contradições que há da verdade com esse crápula mentiroso que está aí. Então, nós tivemos a adesão de vários líderes que participam daquelas igrejas tradicionais do CONIC. Pastora Romi, sempre muito combativa e fiel aos compromissos do povo. Pastora Luz Marina, lá do Rio de Janeiro, também, sempre num ecumenismo militante. Então, nós vamos entrar com um impedimento com mais de 1.000 assinaturas. E aí, o que resta para nós que somos ativistas da Semana Social? Depois de nós entrar com mais esse pedido coletivo de entidades, nós vamos fazer uma campanha nacional para massificar o envio de mensagens do povo para o senhor Maia, para que ele crie vergonha e bote em votação. Mesmo que nós percam, mas então eles que assumam que eles são responsáveis por esse governo. E também vamos fazer uma campanha de abaixo-assinado para o seu Toffoli e o seu Barroso. O Barroso parece que agora criou juízo. E disse que vai botar em votação nas próximas semanas aquele processo que pode anular a chapa que está aí, pelo uso de fake news, pelo dinheiro que veio do exterior, etc. Então, as contradições entre eles estão aflorando e volta a ter esperanças que nós consigamos mudar esse governo o quanto antes. Daí, termino dizendo, não desanimem, nada como nós cultivar esse belo verbo criado, porque eu acho que não tinha no nosso idioma português, criado pelo grande, saudoso Paulo Freire, que é esperançar. Então, companheiros e companheiras,
Vamos esperançar. E a forma de esperançar é cultivar novas ideias, porque no pós-vírus haverão grandes mudanças para melhorar as condições de vida do nosso povo. Pronto, me passei de novo do tempo, Deus o livre, Alexandra e Dom Valdecir, me perdoe, mas a culpa é de vocês porque que me convidaram. Tchau e beijo. Então, não tem problema, a gente tem sentido o sucesso do nosso ao vivo, porque as pessoas estão reagindo muito. Nosso desejo era de continuar esse momento, que mais do que de bate-papo, é de um seminário, é de mutirão. A gente já iniciou esse processo dos mutirões, então a gente vai esperançar nesse caminho todo, fazendo aí que venham os pedidos de ruptura que tiverem que vir, de impedimento, de cassação, de campanhas, porque a nossa atuação ela precisa de ser mobilizada com muita coragem, muita esperança na dinâmica das transformações sociais. Então, a gente agradece muito a cada um e a cada uma pela participação, seja essa participação aqui entre nós três, né, nesse momento ao vivo, seja da participação de quem está escrevendo, mandando seu recado, mandando o seu alô dos vários lugares do Brasil, dos vários espaços organizados que a gente tem de esperançar nesse nosso Brasil. A gente, então, mobiliza para que a gente possa estar atento às redes sociais da Semana Social Brasileira, da Sexta Semana Social. A gente vai dar continuidade a este caminho de mutirão de conversas. A nossa próxima conversa vai ser no dia 13/6, 13 de junho, às 16 horas. Em breve a gente vai fazer todo o movimento de mobilização. E nessa conversa a gente quer olhar para a história das semanas sociais no Brasil, para os frutos, para os resultados, o que geraram as semanas sociais no Brasil, para a gente ter muita clareza de que a Semana Social Brasileira é um caminho construído, elaborado, sistematizado, e que a gente precisa de respeitar essa memória. Então, conosco estarão o Frei Dotto. Frei Dotto é o assessor da Comissão Episcopal para a Ação Sócio-Transformadora. A gente vai ter também a Rosilene. A Rosilene ela é a secretária executiva do Jubileu Sul Brasil, que é um dos frutos da Sexta Semana Social, uma participação muito ativa em relação às dívidas sociais, em relação à ALCA, né? Se a gente for fazer um processo histórico do Jubileu Sul e da sua contribuição nos processos da Assembleia Popular. E a gente vai ter também o Ari, que é um dos secretários do Grito dos Excluídos, né? O grito que vem há mais de 20 anos nos mobilizando, nos ajudando com ferramentas concretas. Tudo isso também é resultado das Semanas Sociais Brasileiras realizadas ao longo desses anos no Brasil. A gente agradece mais uma vez Dom Valdecir pelo acompanhamento, pelo incentivo, né, pela reflexão, pela produção que tem feito junto conosco e junto ao Colegiado dos Bispos no Brasil. A gente agradece também João Pedro Stedler, companheiro já de várias lutas, né? E muitas pessoas aqui nos comentários, João Pedro foi dizendo do belíssimo exemplo do MST na distribuição de alimentos durante a pandemia. Né? A gente sabe que são toneladas e mais toneladas de alimentos matando a fome e a sede de quem tem fome, de quem tem sede. Esse é um gesto evangélico e profético que a gente valoriza cada vez mais. A gente agradece também a Juscelene Rocha e a Osnilda Lima, que nos ajudam nesse assessoramento, nesse acompanhamento da comunicação, e a toda a comissão de coordenação da Sexta Semana Social Brasileira. Então, uma saudação especial a cada um de vocês, a cada uma. Fiquem bem, porque a luta ela é exigente e ela precisa que estejamos de pé e alertos o tempo inteiro aos processos dos mutirões pela vida por terra, teto e trabalho. Certo? E assim nós nos despedimos, então. Tchau, gente. Um abraço. Fiquem bem. Um grande abraço e obrigada pela participação de cada um e cada uma. Tchau, tchau. Tchau.